Boa tarde, quarto ano. Como tem passado? Bem, né? Cada dia melhores, mandando as atividades. Estamos gostando da participação. Cada dia mais caprichadinho. Meninos, hoje nós vamos para a unidade 8. Lembram que na última aula nós havíamos pulado essa unidade, né? A gente fez a 9, que foi a multiplicação, e agora nós vamos voltar na 8. Nós vamos lá na 232, página 232, as formas geométricas. Nós vamos entrar na geometria. Olha lá o que nós vamos ver hoje. Começar na 232 e nós vamos caminhar até a 234. Atentem-se às páginas, material na mão, lápis, borracha, tá? Mãozinhas limpas, lavadas. Nós vamos ter a tarefinha, que vai ser lá na página 241, os exercícios 1, 2 e 3. Comigo na 232, acompanhando aí no material de vocês. As formas geométricas. Depois de ter aulas de geometria, você deve ter ficado mais observador. Já sabe que todos os objetos ao seu redor têm uma forma. Alguns possuem forma geométrica perfeita, outros apenas lembram alguma. Observe alguns objetos que nos cercam. Meninos, observem essas figuras dessa página 232. A primeira imagem é um prédio lá da Avenida Paulista, em São Paulo. É o prédio do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Visto de cima, qual é a imagem que lembra? Qual é a forma geométrica que lembra esse prédio do Museu de Arte? Não parece um paralelepípedo? É um paralelepípedo, olha lá. Ao lado, nós temos esse prédio também muito bacana. Gente, olha esse teto, que legal. Olha essa construção, que bacana. Que nos lembra uma esfera. Lembrando, esfera é diferente de círculo, tá? Vocês já viram isso, nós estamos retomando e não pode confundir. Olha a esfera. Esse prédio, ele fica lá em Fortaleza. É o Centro Cultural Dragão do Mar. Olha que estrutura bacana. Abaixo, nós temos alguns quadros. Alguns pintores usam formas geométricas para construir os quadros. Olha que bacana que fica. Olha que visual legal. E aqui, todo mundo conhece, um ralador que a vovó, o papai, a mamãe, a titia tem em casa. Esse aqui nos lembra várias formas geométricas. Aqui eu consigo ver quase que um retângulo. Eu consigo ver uma pirâmide aqui, né? Embora ela seja com vácuo aqui, com espaço, me lembra. Mas, professora, isso aqui não é uma pirâmide certinha. Não. Olha lá o que a introdução nos fala. Lembra alguma forma geométrica. Então, nós somos cercados de forma geométrica. Dentro da sala de aula, se a gente olhar para a lousa, nós temos um retângulo. A sala de aula é praticamente um cubo que estamos dentro. Então, nós somos cercados por formas geométricas. Aí, na casa de vocês, observe os objetos da sua casa. Quais formas geométricas vocês identificam? Né? Dá uma olhada em volta aí. Bacana, né? Dá para perceber um monte de forma geométrica. Seguindo comigo lá na 233. Os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, desde o segundo ano, vocês vêm estudando eles. Realizando atividades com esses sólidos. E aprendeu a classificá-los em poliedros e não poliedros. Professora, o que é um poliedro? O que é um não poliedro? Primeiro, vamos ver o que significa a palavra, que quando a gente consegue ver o que significa a palavra, fica mais fácil. Poli quer dizer muitos, vários, e edro
edro quer dizer lados. Então, poliedro é um sólido geométrico com vários lados. Eu costumo falar para os meninos que um poliedro é como se fosse uma imagem em 3D. A gente consegue ver todos os lados do objeto, tá? Imagina uma figura 3D. É um poliedro. E o não poliedro? Vamos relembrar a diferença. O poliedro é o sólido geométrico que tem todas as faces planas, tudo retinho. Olha lá, ó, se eu pegar um paralelepípedo, eu consigo observar todas as faces dele retinho. Se eu colocar em cima de uma mesa, ele vai parar quieto ali, porque ele tem faces retas, planas, lisas. O cubo, ó, o cubo que é igual um dado, lembra o dado que vocês fizeram lá no jogo Nunca 10? O nosso dado é um cubo, ele é um poliedro, ele tem faces planas. E esse outro exemplo é uma pirâmide de base quadrada. Ela também tem faces planas. E o não poliedro? O que é o não poliedro, professora? O não poliedro é o sólido que possui pelo menos uma superfície, um lado arredondado. Por isso, também chamamos de corpos redondos. Olha os exemplos: o cilindro, a esfera, que não é círculo, e o cone. Pessoal, na nossa vida cotidiana, onde será que a gente encontra o cilindro? Porque se nós estivéssemos na sala de aula, nós íamos dar na mão de vocês os sólidos geométricos, vocês iam pegar na mão, vocês iam contar os lados, né? Trabalhar, trocar ideia com os colegas. Mas a palavra de ordem é adaptação. Então, vocês na casa de vocês, tenho certeza que tem algum objeto que lembra um cilindro. Ah, professora, mas o quê? O lápis que você está na mão, uma pilha, um copo. Sabe aqueles copos de requeijão que todo mundo tem em casa? A forma do cilindro. E a esfera? Bola, é uma bolinha. Bolinha que brinca com o cachorro. Aquela bolinha, gente, que eu já vi vocês brincando na escola, que vocês tiram do desodorante Rolon. Não tem uma bolinha ali? É uma esfera. E o cone? O que lembra o cone para vocês? Primeira coisa que vem na minha cabeça é a cestinha de sorvete. É a casquinha do sorvete. É o chapeuzinho de aniversário, que eu sei que não usa mais, mas na nossa época usava chapeuzinho de aniversário. Seguindo. Mas você sabe onde podemos encontrar essas formas geométricas no nosso dia a dia? Foi tudo isso que eu falei, vocês olharem em volta e perceber que a geometria, as formas geométricas estão ao nosso alcance. Onde que a gente consegue encontrar um paralelepípedo em casa? Olha quantos exemplos. Numa caixinha de creme dental ou numa caixinha de remédio. Numa caixinha de leite ou de suco, essas caixinhas que vêm assim, ó, de papel, na verdade chama Tetra Pak, né? Caixa de sapato. Olha esse tijolo aqui que a gente chama tijolo 8 furos. Olha, tá vendo como é comum a geometria no nosso mundo, no nosso dia a dia? E os cubos, professora? Onde será que eu vou achar um cubo para entender o que é um cubo? Olha quantos exemplos. Sabe o gelo? A forminha de gelo? Que tem essa forma aqui? Quando a gente tira o gelo, é um cubo de gelo. Por que será que chama cubo de gelo? Quando a mãe, a avó, o papai vai picar legumes para cozinhar, normalmente a gente pica em cubos. Pique a abobrinha em cubos. Pique a carne em cubos. O dado, lembra do dado do Nunca 10 que eu falei? Olha lá, é um cubo. Cubo mágico. Quem nunca brincou com isso aqui ou pelo menos viu, né? O nome já diz, é um cubo. Ele tem as faces.
a gente vai chegar para ver quantas faces tem os nossos sólidos geométricos. Pirâmide de base quadrada. Professora, onde que eu vou ver isso na minha vida? Olha lá. Quem não conhece as pirâmides do Egito? Né? Ouviu em livro, em filme, em histórias. Em português, nós estamos vendo alguma coisa relacionada. É uma pirâmide com a base, o chão dela, onde ela encosta, é um quadrado. Então, pirâmide de base quadrada. Existem alguns calendários de mesa, ó, que vem assim também. Essas barracas, pessoal, que a gente vê montado por aí, às vezes tem em praia. Essa semana passada, precisei passar no calçadão, e ali no calçadão aqui da nossa cidade, tinha essas barracas montadas para auxiliar o pessoal que estava indo lá na Caixa Econômica. É uma pirâmide de base quadrada. Então, se você dá sequência à cobertura e chegar até no chão, ela vai formar uma pirâmide com a base quadrada. Olha a sombra que está fazendo aqui. Ela é uma pirâmide de base quadrada. Não é interessante quando percebemos que tudo ao nosso redor é geometria também? Faz parte da nossa matemática. E os cilindros, professora? Olha como estamos cercados de cilindros. Uma pilha, lata de conserva, esses lixinhos, esses copos aqui, que agora toda festa que a gente vai tem, né? Olha lá, aquele copo cilíndrico. Rolinho de papel higiênico. Então, aonde você olha, tem cilindro também. E a esfera? A esfera é fácil, né? Olha lá, bolinha para brincar com o cachorro, bolinha da árvore de Natal, bola de futebol. Vocês devem estar aí até, né, cansados de tanto jogar bola aí em casa. Bolinhas de gude. Olha o cacho de uva, gente. São todas esferinhas que formam o cacho. Então, também estamos cercados de esferas. O cone. Funil. Todo mundo já viu um funil. Os cones, que está tendo muito aí na rua, né? Para separar o pessoal, para demarcar estacionamento. Olha lá, ó, a casquinha do sorvete que eu falei. Isso aqui é uma luminária, né? Que tem uma lâmpada aqui em forma de cone. Olha o chapéuzinho de aniversário, que a maioria não conhece. Coador de café, de chá, de qualquer coisa, olha, um coador. Tudo isso tem forma de cone. Agora, além de tudo isso que nós falamos, nós vamos aprender a identificar os elementos de um poliedro. Quais são os elementos? Faces, arestas e vértices. Olhando aqui, ó, a parte plana, os lados, são as minhas faces. A linha que contorna são minhas arestas. E as pontinhas, os ângulos, são chamados de vértice. Você consegue guardar esses nomes? A maioria vai dizer que não, né? Então, que tal a gente aprender brincando? Para isso, para fazer essa brincadeira, nós vamos pegar um objeto na sua casa que tem o formato de um poliedro. Chame alguém da sua família para brincar com você. Aponte a face, ou vértice, ou aresta no objeto e peça que a pessoa faça os movimentos com as mãos, como fizemos na brincadeira anterior. Primeiro eu passei a explicação para vocês, porque agora nós vamos fazer essa brincadeira. Primeiro, deixa eu apresentar para vocês. O poliedro com as suas faces. Por exemplo, esse poliedro que é um paralelepípedo, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Eu tenho as arestas e tenho os vértices. Essa brincadeira, ela é uma adaptação do vivo ou morto. E para isso eu vou convidar a minha amiga, a minha xará, Adriana Azzoli, para fazer essa brincadeira comigo.
Oi, dona Adriana, tudo bem? Então, eu vou falar com a dona Adriana, ela já sabe a brincadeira, e cada vez que eu falar, ela vai fazer um movimento assim, ó. Se eu falar face, ela vai mostrar o rosto. Se eu falar aresta, ela vai abrir os braços, indicando esse movimento, ó. Quando eu falar vértice, por quê, professora? A face, a aresta, ó, tô abrindo os braços. E o vértice, eu tô emendando as minhas arestas, ó. Então, vamos lá? Vamos brincar? Então, vamos, dona Adriana. Vocês viram que eu fiquei quietinha? Porque ela já sabe o que é face, o que é aresta. Agora eu vou falar, para ficar mais rápido. Face, aresta, vértice. Tá vendo que legal, pessoal, que é? De novo. Face, aresta, vértice, vértice, aresta, aresta, face, aresta. Tá vendo que bacana, pessoal? Se eu for mostrando, agora eu vou mostrar novamente, porque agora ela já aprendeu, né, com coisa que ela já não sabe. Agora ela já aprendeu, agora eu só vou mostrar. Pronto, a brincadeira é essa. Face, aresta e vértice. É o vivo ou morto, tá? Chama todo mundo aí, chama o pai e o irmão para brincar junto. Muito obrigada, dona Adriana. Olha, a gente fez a brincadeira bem rapidinho aqui. Essa brincadeira, ela pode ir minutos afora. Vocês escolhem o companheiro aí, o amiguinho, o irmão, e vocês podem brincar à vontade aí, tá bom? É que aqui o nosso tempo é curto, vocês sabem, então é bem rapidinho só para indicar a brincadeira mesmo. Então aqui, ó, eu já falei para vocês o que vocês precisam. E agora a gente vai destacar as partes, ó. Olha onde fica as arestas, as faces e os vértices. Ah lá, o movimento que a dona Adriana Zoli fez, ó. Face, arestas e vértices. Rosto, braço esticado e mãos juntas. Mãos juntas. Façam em casa, é bem bacana e aprende brincando. Para a próxima atividade, a gente deu um monte de ideias para vocês onde pegar, onde achar esses sólidos geométricos em casa. Então, vocês vão precisar localizar esses sólidos aí na casa de vocês para conseguir fazer essa atividade aqui, ó. Né? Vocês vão usar um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide de base quadrada. Primeiro, a gente vai retomar as planificações, pessoal. Só para vocês, para a gente relembrar, um cubo e ele aberto, ele planificado. Tá vendo essa imagem? Ela planificada. Se eu fechar, ela vai formar um cubo. O paralelepípedo. O paralelepípedo, ele planificado. Quer dizer, ele aberto, ele vai ficar essa imagem. Quando eu fechar, ele vai formar o meu paralelepípedo. E a nossa pirâmide de base quadrada. Lembra das pirâmides do Egito? São elas aqui, ó, a base quadrada. E olha ela aberta, ela planificada. Vocês vão separar, se a gente estivesse em sala de aula, vocês separariam os sólidos geométricos que nós, professores, iríamos disponibilizar para vocês. Como estamos em casa, a palavra é adaptação. Então, peguem os sólidos geométricos que nós demos as ideias aí, tá bom?
e vocês vão em 2 grupos, poliedros e não poliedros. Lembrando, não poliedro é tudo aquilo que rola. Se eu colocar esse cilindro na mesa, ó, ele vai rolar, tá? E em seguida, escolha 3 sólidos geométricos dos grupos dos poliedros, aquele que tem a superfície, pelo menos uma superfície plana, e preencha o quadro. Poliedro, você vai pôr o nome do poliedro que você vai escolher, você vai contar o número de faces, número de vértices e o número de arestas. Vamos ver como que vai ficar isso? Nós temos aqui 3 exemplos: o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide de base quadrada. Vamos fazer o primeiro, como sempre a gente faz para dar o exemplo. O meu cubo, eu vou contar as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá o meu número de faces. Meus vértices. Gente, vértice são os ângulos, as pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E as arestas? Lembra dos meus braços abertos? São as arestas. Vocês vão fazer os outros 2 com os poliedros que vocês conseguirem encontrar em casa, tá bom? Seguindo a atividade 2, você vai escolher alguns poliedros e apoiar na folha. Pessoal, se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia disponibilizar a folha sulfite. Vocês iam pegar o poliedro, apoiar na folha sulfite e contornar. É a mesma coisa, só que vocês vão fazer no caderno agora, tá? Não vai ter essa folha sulfite? Vai pegar um poliedro, por exemplo, vocês pegaram lá o dado do Nunca 10. Vai apoiar no caderno, vai pegar o lápis, contornar esse poliedro. Só contornar, com bastante capricho. E você vai responder. Depois que você contornou esse poliedro, tira ele e olha lá no caderno qual foi a forma geométrica que você obteve. Na hora que eu contornei o meu cubo lá, que eu tirei, olha, formou uma coisa aqui. O que que vai ser? Tá? Então, coloquem o nome do poliedro e a forma que vocês encontraram, que vocês obtiveram quando contornaram. Agora você vai escolher um grupo do não poliedro. O que que é o não poliedro? É o que rola. Ó, minha garrafinha aqui, ó. O que rola. Isso é o não poliedro. A esfera, né? Lembra da bolinha que eu falei, ó? O não poliedro. E apoio sobre a folha de papel de caderno. Aqui está sulfite, de caderno. E vai fazer a mesma coisa. Depois que vocês fizeram isso, contornaram, vocês vão vir para as respostas aqui, ó. Esse sólido possui uma superfície que fica totalmente apoiada na folha? Você pegou algum objeto que conseguiu parar ele na folha? Ele ficou retinho, ele conseguiu parar? Sim ou não? Se você respondeu sim, a questão acima, essa aqui, contorne a superfície que apoie na folha. Você falou que esse objeto que você pegou, ele tem jeito de ficar apoiado. Então, contorna ele. Como se chama esse sólido? Como chama o sólido que você pegou aqui, esse não poliedro? O nome dele. Faça o mesmo para outros 2 corpos redondos. Então, o que eu acho que vai dar para vocês fazer em casa? Esse aqui, gente, é uma embalagem daquelas vitaminas efervescentes. É um cilindro, ó. Ele rola e ele tem base que fica plana. Essa esferinha, aquela que eu tirei do desodorante Rolon. Antes de fazer isso, pergunta pro pai e pra mãe se tem Rolon vazio, gente, por favor. Vai pegar os Rolon da mãe e do pai aí. Cuidado. Tá vendo que essa aqui, ó? Olha, essa não para, professora. Como que eu vou contornar? Pensa um pouquinho, faça um teste para poder trabalhar, tá bom? Mais ideias, ó, de como trabalhar, de como se adaptar. Vocês vão comparar os sólidos que vocês escolheram e falar para mim o que eles têm de diferente quanto às superfícies. E a tarefinha, pessoal? A tarefinha vai ser o 1
o 2 e o 3. O 1 é para recortar esse anexo aqui, ó, que está no fim da nossa apostila. Eu quero que vocês recortem e deixem prontinhos para a próxima aula. Olha lá, é esse aqui, ó, tá? Vamos recortar figurinha por figurinha, com capricho, seguindo a linha pontilhada e guardar. Ou faz um envelopinho, ou põe dentro do estojo, como vocês costumavam pôr na sala de aula, porque nós vamos precisar dessas imagens para a próxima aula, tá bom? Então, a tarefa 1, recortar o anexo e guardar com todo amor e carinho. Depois, vocês vão completar essa sequência na quadriculada aqui, até o fim, tá vendo? É só seguir, ó. Ele para aqui. Vocês vão dar continuidade até chegar no fim. Mesma coisa com esse e com esse. E o exercício 3. Aqui não tem uma sequência que vocês têm que dar seguimento até o final? Tá pronta. Aqui vocês vão ter que criar uma sequência, utilizando apenas segmentos de reta. Professor, eu posso pegar e fazer ondinha? Não, é reta. Aproveita a quadriculada aqui, forma algum desenho legal, bacana e vai seguindo a quadriculada, tá? Até o final aqui da folha, da apostila de vocês, que tem um espaço certinho para ser feito. Então, criar a sequência, continuar a sequência e recortar o anexo, guardar, porque nós precisaremos para a próxima aula. A aula de hoje, lembrando que nós fomos lá para a unidade 8, que nós tínhamos pulado, unidade 8 em geometria. Nós vimos as formas geométricas, caminhamos da 232 a 234, com a tarefinha 241, 1, 2 e 3 exercícios. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.